Olá, aqui é Paulo do canal Espaço PC e a noite foi tensa na Coreia do Sul. É o atual presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol. Ontem à noite ele declarou lei marcial na Coreia do Sul, mas não durou nem 6 horas. Então eu vou contar tudo aqui, como é que aconteceu. Vou tentar explicar o mais simples possível. Então ontem à noite, 3 de dezembro de 2024, na Coreia do Sul já é manhã de 4 de dezembro de 2024, mas ontem à noite o presidente da Coreia do Sul declarou lei marcial. E lei marcial é como se fosse um estado de sítio, onde a lei normal, a lei natural, ela é substituída pelas leis militares. E aí os militares, eles que vão tomar conta do país. E aí ele declarou essa lei marcial, o exército acatou para cumprir as ordens. E aí essa lei marcial, ela determina que todo o país esteja sobre lei militar. Então, assim, as leis comuns que funcionam no dia a dia, elas param de funcionar e quem toma conta são os militares. Como, por exemplo, acontece na ditadura. Numa ditadura militar, os militares tomam conta e na lei marcial coreana acontece assim também. Isso é algo que está previsto na lei coreana, que o presidente pode decretar essa lei. Só que o que não está previsto é a forma como ele fez isso. Então, assim, para ele declarar uma lei marcial, é preciso que haja uma situação muito extrema. E no momento não há nenhuma situação extrema na Coreia do Sul. Então, assim, para decretar a lei marcial tem que acontecer, por exemplo, um desastre natural, uma guerra civil, uma desordem da população, ou então uma invasão, por exemplo, do vizinho do norte, da Coreia do Norte, etc. Então, assim, aí sim é um motivo para declarar a lei marcial, uma situação assim onde está acontecendo um problema muito grande, muito sério, que vai acabar com o país, e aí sim declara a lei marcial para os militares, para o exército tomar conta do país, cuidar do país e dos cidadãos. Aí esse é um motivo para a lei marcial. Só que o problema é que não há até o momento nenhum motivo para a declaração de lei marcial. Então a partir daí já viu que ele cometeu um erro. Então, assim, e o motivo pela qual ele declarou essa lei marcial é porque ele alega que tem nortes coreanos, que tem cidadãos da Coreia do Sul, pró-Coreia do Norte, infiltrados no governo coreano e que estavam colocando em risco o bem-estar da nação e da população coreana. Então, para garantir o bem-estar da população, ele declarou a lei marcial. Só que é um motivo assim muito subjetivo, porque ele não apresentou provas e ele já foi logo para esse lado radical, para esse radicalismo da lei marcial. E aí, quando há lei marcial, ele tem que fechar o parlamento, né, a Assembleia Nacional, que seria tipo o Congresso do Brasil. E aí os militares assumem o poder, fecham o parlamento, não existe sessões para julgar nada, não existe nada. Então, assim, fica fechado o parlamento, ninguém opina, ninguém pode fazer nada. A imprensa também, quando acontece isso, ela é controlada. Aqueles que são contra também podem ser presos. Fica proibido... Os direitos dos cidadãos, eles ficam limitados. Então, por exemplo, fica proibido fazer protesto, fazer greve, etc, etc. Manifestações contrárias ao governo, então praticamente uma ditadura. E aí, atendendo essa solicitação, então foi à noite, por volta de umas 11 horas, aí ele decretou essa lei marcial.
E imediatamente as forças militares já começaram a, a assumir pontos estratégicos de Seul, né, da Coreia, e com tanques de guerra, alguns helicópteros militares. E aí vários soldados foram para a Assembleia Nacional, para o parlamento, para poder fechar. Justamente, talvez para não haver sessão nem nada. E aí nisso, os congressistas, né, a maioria dos congressistas também foram para lá, os deputados e todos, tanto da oposição quanto do partido dele, do Yoon Suk-yeol, o presidente atual, foram para a Assembleia, juntamente com várias pessoas já, vários cidadãos coreanos já começaram a se manifestar, porque é um excesso, de fato é um excesso essa declaração, sem motivo. E aí juntou parlamentares, imprensa, vários cidadãos para protestar. E aí eles entraram ali num confronto leve, nada tão sério assim com os militares. E aí conseguiram entrar no parlamento. 190 deputados, né, congressistas entraram no parlamento. Ao todo a Coreia tem 300. E aí eles entraram no parlamento justamente para votar a inconstitucionalidade dessa decretação da lei, para cancelar essa lei marcial. E aí a lei coreana fala, se o parlamento não apoiar essa lei, o parlamento tem poder de veto. E aí se juntaram esses 190, mais ou menos por volta de 1h, 2h da manhã, juntaram esses parlamentares e votaram contra essa lei marcial, derrubando a lei marcial. Então, assim, dos 190 que estavam, os 190 declararam que a lei era inconstitucional, que era ilegal, porque não existe motivo para isso. E, de fato, não existe. E aí eles votaram, e a partir do momento que eles votaram, os militares que estavam lá, eles abandonaram a Assembleia Nacional. Então, assim, teve um tumulto no início para entrar. Teve até uma repórter que tem uma imagem dela bem forte, assim, dela segurando no rifle do militar e perguntando para ele por que ele estava lutando contra, por que ele estava indo contra o cidadão, sendo que ele tinha que proteger o cidadão. Só que é complicado, né? Porque quem é militar sabe, militar tem que seguir ordem. Assim, dependendo da ordem, o militar ele pode negar, né? Se for algo extremo, mas no caso deles ali estavam cumprindo ordem. E aí a repórter também estava fazendo o papel dela, foi muito corajosa para poder cobrir a notícia, né? E ela estava onde ela tinha direito de estar. Mas aí passando essa confusão, que foi mais empurra, os parlamentares, por volta de 1h da madrugada, voltaram à ilegalidade dessa declaração do presidente. E aí as Forças Armadas foram embora da Assembleia. E aí cada vez mais estava chegando cidadãos para protestar. E aí a partir daí ficou os parlamentares dando suas declarações, o povo protestando pelo lado de fora. E aí já começaram a pedir o impeachment do presidente da Coreia do Sul. E aí, a partir do momento que eles votaram contra a lei marcial, o exército falou que sairia da Assembleia e saiu, mas eles só acatariam o fim da lei marcial se o presidente fizesse uma declaração. E aí, por volta de mais ou menos 4h da madrugada, o presidente se manifestou e revogou a lei marcial que ele tinha declarado. Então, assim, ele viu que ele ficou sem apoio do Congresso e sem apoio da população. Até mesmo o líder do partido dele pediu para ele voltar atrás e não fazer isso. Até o líder do partido dele foi contra ele e vários parlamentares do partido dele também foram contra ele. Então, assim, ele viu que ele ficou sem apoio de praticamente ninguém e aí ele voltou atrás e cancelou a lei marcial. Então, assim, uma lei marcial que não durou nem 6 horas. Ainda bem. E aí, assim, a partir dessa declaração dele, ele disse que faria uma reunião pela manhã. Ainda não se sabe como vai ser.
E aí, daqui para frente, agora se define os rumos do presidente da Coreia do Sul. A população e toda a oposição, e até alguns do partido dele, já estão pedindo o impeachment dele, o impeachment ou a renúncia. Então, assim, daqui para frente eu acredito que vai se seguir nesse sentido, ou o impeachment ou a renúncia dele. Porque não dá mais para sustentar ele depois dessa galhofa que ele tentou fazer. Então, assim, e aí agora fica os motivos, assim, por que ele fez isso. Provavelmente, assim, vários políticos já estão falando, alguns da imprensa também, até cidadãos já estão falando, que o motivo pelo qual ele fez isso foi porque a aprovação dele tem diminuído muito nos últimos meses, muito mesmo. Na verdade, já há tempos, desde o ano passado, a aprovação dele está muito baixa, porque vários pedidos da população coreana não estão sendo atendidos, ele não está atendendo às necessidades da população, o governo dele está bem ruim. Nesses últimos meses, a moeda coreana perdeu valor em relação ao dólar. Assim, a economia não está assim afetada desesperadamente, mas a moeda coreana ela perdeu um pouco de valor em relação ao dólar, e aí já é motivo de preocupação. Tem isso, a desaprovação dele, e também a questão da corrupção, porque assim, tanto ele quanto aliados dele e a esposa dele estão recebendo denúncias de corrupção. Então, assim, já tem indícios de que está tendo corrupção no governo dele, e inclusive até a esposa dele. A esposa dele está envolvida em algumas práticas de corrupção, como, por exemplo, influência, tráfico de influência, né? Quando, por exemplo, sei lá, tipo assim, uma empresa, o dono de uma empresa que conhece ela, e aí vira para ela e fala, pede pro seu marido para me ajudar naquela questão lá. Essas coisas nesse sentido. Então, assim, já tem denúncias de corrupção, e aí as pessoas falam que, tendo em vista que ele já prenunciava um possível impeachment, ele tentou fazer isso para que ele tomasse o controle de tudo e não sofresse nenhum impeachment, não sofresse nenhuma sanção. Então, assim, praticamente uma tentativa de golpe. Usou a lei marcial para tentar um golpe e ficar livre de alguma sanção que ele poderia sofrer. E aí não deu certo. E o motivo de não ter dado certo foi os parlamentares e a população, principalmente a população, né? Porque a população, assim, logo na primeira hora já correu um monte de gente para frente da Assembleia para se manifestar. Porque uma lei marcial ela é muito ruim para o país. Ela tira direitos, ela controla as pessoas, ela controla a imprensa. É igual uma ditadura. É uma ditadura. E aí, assim, uma coisa boa da Coreia do Sul é que os cidadãos coreanos, eles protestam muito. Então, assim, quando alguma coisa chega num limite, assim, que está muito exagerado e o governo não faz nada, eles protestam mesmo, eles vão para a rua, eles protestam assim de forma pacífica, a grande maioria dos protestos são pacíficos, e aí tem resultado, a maioria dos protestos tem resultado. Então o povo já foi para a rua, já pediu para cancelar a lei marcial, já começou a pedir o impeachment dele. Inclusive a Coreia do Sul ela sofreu uma ditadura na década de 80, 70 e 80. E aí, quando a ditadura terminou, no final da década de 80, a partir daí foi só a democracia reinando, né? Então, a Coreia atual, ela não tem vestígios de ditadura desde a década de 80, desde o final da década de 80. E aí agora, meio que ele tentou implementar essa lei marcial, que é praticamente uma ditadura, e muitos estão vendo como golpe para tentar barrar o impeachment dele, um possível impeachment dele. Provavelmente ele já estava vendo que a situação dele não estava boa, e aí tentou isso. Então, assim, são especulações considerando o contexto de tudo. Então, de agora para frente, provavelmente ele vai sofrer um impeachment ou uma renúncia,
porque vai ficar bem difícil ele sustentar o governo depois de algo tão sério que ele tentou fazer. Então, assim, graças a Deus, ao povo coreano, aos parlamentares, não aconteceu, porque uma lei marcial é ruim para qualquer país. Qualquer país que tenha uma lei marcial não é algo bom. E a Coreia do Sul ela não está numa situação em que necessite uma lei marcial. Se por acaso a suspeita dele, que ele falou, que há infiltrados pró-Coreia do Norte, o mais correto é ele mandar a polícia de inteligência investigar e aí encontrando provas, encontrando esses infiltrados, aí prendê-los como determina a lei. Que se for espião, se for alguém embasando informação para a Coreia do Norte, aí seria um crime de Estado, e aí seguiria o rito da lei, que é investigar, provar e punir e condenar. Não tem necessidade de uma lei marcial para fazer isso. Então, assim, não tinha motivos para a lei marcial. Ele tentou, não deu certo, e aí a Coreia do Sul permanece uma democracia, volta à normalidade nas ruas, porém lá no Congresso, quer dizer, volta à normalidade a uma normalidade democrática, mas nas ruas provavelmente vai continuar a manifestação. Nos dias de hoje vai continuar a manifestação, e aí vamos ter que esperar os próximos resultados. Então, assim, eu acho que nem ele esperava que fosse tão rápido assim, que a declaração de lei marcial caísse tão rápido. Foi muito rápido mesmo, não durou nem 6 horas praticamente. Então é isso, eu vou acompanhar os próximos capítulos. Provavelmente vai ter muita manifestação em prol do impeachment dele. Praticamente ninguém estava do lado dele. Então, assim, o povo vai se manifestar com certeza, pedindo o impeachment ou a renúncia dele. Então, no momento, nada de lei marcial. Houve a tentativa, mas ela foi totalmente derrubada, tanto pelo parlamento, quanto o próprio presidente voltou atrás. E aí, então, a normalidade democrática segue. E aí agora, vamos esperar as cenas do próximo capítulo. Então, dia normal, conforme pode se ver, as pessoas indo e vindo. E nada de lei marcial, nada de ditadura na Coreia do Sul. Então é isso. Qualquer novidade eu vou tentar atualizar. Obrigado por assistir e até a próxima.